Oi, gente. E aí? Espero que todo mundo esteja bem hoje, né? Esse domingo lindo, ensolarado. Voltamos hoje a falar sobre fake news, né? Acho que é o nosso último episódio. E aí a gente Qual o seu vai... nome, pra quem ainda não te conhece e tá vendo esse vídeo pela primeira vez? Bom, eu me chamo Paulo André Schneider Yasumura, né? Um nome bem... bem, assim, misturado, né? Então, assim, acho que minha mãe vai ficar feliz de ouvir, né? Então é isso aí, gente. Sou o Paulo. Prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre fake news, né? Vamos lá. Então, assim, nos últimos episódios a gente está tentando abrir um pouco a discussão e focar um pouco mais, assim, na ideia de que, tipo, porra, de onde vem as fake news? O que alimenta isso? O que está motivando isso, né? Ao meu ver, é algo muito mais amplo do que mera manipulação populista, etc., de robô, de grupo de WhatsApp, eleitoreiro, essas coisas todas, né? Então aqui a gente tem conversado sobre afeto, sobre invisibilidade, sobre tecnologia, redes sociais e como tudo isso tem aberto novas frentes para que as pessoas se expressem, se conectem e sejam minimamente contempladas e encontrem formas assim de expressar o que sentem, né? Então, eu acho que as fake news estão conectadas com esse movimento, assim, né? E, assim, na última, né, episódio, a gente conversou um pouco sobre a questão da ordem dos afetos, de como elas não têm assim muito a ver com a ordem da realidade, né? Às vezes até subvertem essa ordem, elas antecedem essa ordem, né? Então, assim, às vezes, vamos lá, né? Aquela briga de trânsito clássica, né? Que a gente está acostumado a ver, né? Que o fulano fecha ciclano e eles vão lá, se xingam, brigam, pá, né? Então, muita gente tende a achar que tudo isso aconteceu porque o fulano fechou o ciclano, né? Às vezes, o fulano já estava com raiva e, às vezes, por isso que ele fechou o outro cara, né? Porque ele já estava tenso, já estava com raiva. Então, assim, às vezes o incidente ele é causado pela raiva. Ele não causa raiva, né? Então, essa ambiguidade dos afetos e da realidade, né, é uma coisa muito interessante, abre muitas portas para a gente pensar o que está acontecendo, né? Hoje eu queria conversar um pouco sobre o mundo virtual, né, e como o virtual hoje, ao meu ver, está ultrapassando o real, né? Assim, tem muito mais importância do que o real, do que a tal dita realidade, ou o mundo dos fatos, etc., né? Então, assim, eu queria começar falando sobre uma autora que eu gosto muito, que chama Susan Sontag. Ela escreveu um livro sobre fotografia e num capítulo que chama O Mundo Imagem, né, ela comenta um pouco essa coisa dessa dicotomia entre real e virtual, ou entre esse mundo dos fenômenos e o mundo da realidade, né? Eu vou ler aqui para vocês uma citação desse livro, né, que eu acho bem pertinente para essa conversa de hoje, né? Vamos lá. A realidade sempre foi interpretada por meio das informações fornecidas pelas imagens. E os filósofos, desde Platão, tentaram dirimir nossa dependência das imagens ao evocar o padrão de um modo de aprender o real, sem usar imagens. Mas quando, em meados do século XIX, o padrão parecia estar afinal ao nosso alcance, o recuo das antigas ilusões religiosas e políticas em face da investida do pensamento científico e humanístico não criou, como se previra, deserções em massa em favor do real. Ao contrário, a nova era da descrença reforçou a lealdade às imagens. A crença que não podia mais ser concedida a realidades compreendidas na forma de imagens passou a ser concedida a realidades compreendidas como se fossem imagens, ilusões. No prefácio segunda edição de A Essência do Cristianismo, Feuerbach observa a respeito da nossa era que ela prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Ao mesmo tempo que tem perfeita consciência disso. E seu lamento
mesmo transformou-se no século XX em um diagnóstico amplamente aceito. Uma sociedade se torna moderna quando uma de suas atividades principais consiste em produzir e consumir imagens. Quando imagens que têm poderes excepcionais para determinar nossas necessidades em relação à realidade, são elas mesmas cobiçados substitutos da experiência em primeira mão, se tornam indispensáveis para a saúde da economia, para a estabilidade do corpo social e para a busca da felicidade privada. Esse livro do Feuerbach foi escrito poucos anos após a invenção da câmera. Então aqui a gente já vê bem essa coisa dessa dicotomia entre mundo das imagens e mundo real, e de como isso é uma longa briga aí, na história da filosofia, e de como isso tem se intensificado na contemporaneidade, tendo em vista a evolução da câmera, e das formas de capturar imagens. E assim, o que isso tem a ver com fake news, com o debate aí que a gente está tratando, travando? Eu queria levantar a questão de como as redes sociais, criando uma espécie de avatar virtual de cada um de nós, não também tem a ver ou impulsiona essa questão de uma dissolução da realidade, de um afastamento da realidade, para que a gente possa construir então um mundo virtual que seja mais flexível, que seja mais, digamos assim, maleável aos nossos desejos, às nossas aspirações, àquilo que a gente quer passar para o mundo. Então, assim, pensando o mundo das redes sociais como uma espécie de fake vida, vamos dizer assim, como uma forma de criar uma versão de nós mesmos que seja mais bonita, palatável, bem-sucedida e, enfim, que atraia mais views, que atraia mais likes e, enfim, que cria essa coisa de uma coisa meio falsa, meio estranha, que muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa real, com a pessoa que está lá por trás daquele perfil. Será que isso também não tem uma relação aí com a questão das fake news, com a questão da gente, vamos dizer assim, não se preocupar tanto mais com a realidade, de achar que a realidade, muito pelo contrário, está até esvaziada, está até sem graça, está até assim, precisa de uma edição, precisa de um filtro, precisa de uma coisa para dar mais um sabor ali para a realidade. Outra coisa que eu coloco, muita gente vai no sentido de criticar as fake news, no sentido de, bom, vamos apostar então nos sites de checagem para que as pessoas possam ter acesso à verdade imparcial, por exemplo, que é uma coisa que a gente está aqui trabalhando. Será então que essa coisa será que isso vai dar certo? Essa é a minha questão. Por quê? Porque as pessoas mesmas, em suas próprias vidas, elas não valorizam esse aspecto real de si mesmas. Se as pessoas no mundo todo aí já não valorizam a realidade, se elas mesmas vão turbinando suas realidades com filtros intermediadas por uma câmera, a câmera do celular, será que elas também não vão ligar, vamos dizer assim, de ter ali uma notícia que parece ser verdadeira, que tem ali geralmente uma foto linkada, que tem ali uma cara de jornal, Então, assim, essa construção, será que ela não vai caber bem ali já com o nosso estilo de vida já meio virtualizado, já meio turbinado por essa virtualidade, Então, assim, esse era o paralelo que eu queria trazer hoje, assim, de quanto nós hoje não valorizamos uma construção mais das aparências, de ficar ali no virtual, e de justamente trabalhar em cima disso, de ficar em cima disso, de valorizar isso. Então, assim, as fake news, ao meu ver, eles estão embarcando nesse movimento da valorização do virtual em detrimento do real, já percebendo esse esvaziamento do real, operado pelo nosso estilo de vida, por todos esses instrumentos de tecnologia. Então a gente vai ficando cada vez mais restrito, mais fechado, mais isolado, mais desconectado da realidade, mais intermediado por redes sociais, por canais e etc.
Então, assim, só puxando um adendo, né? Se a gente pega, digamos assim, as eleições dos Estados Unidos, as eleições aqui no Brasil, a gente vai ver aí uma conexão, né, entre as redes sociais, Facebook e as campanhas eleitorais de Donald Trump ou do Jair Bolsonaro, né? De como eles fizeram essa opção, né? E de como políticos que optaram pela grande mídia, vamos dizer assim, não foram bem sucedidos, né? Então, no meu ver, aí há um enlace, há um acordo, né? Há uma relação aí não muito clara entre as redes sociais, entre o Zuckerberg lá, né? E esses movimentos políticos que estão surgindo agora, né? E de como eles estão se aproveitando disso, justamente para se infiltrar na democracia, né? Para distorcer a democracia, né? Isso você pode verificar lá, por exemplo, no documentário Democracia Hackeada, se não me engano, lá no Netflix. Então, assim, você percebe que tem já uma relação entre as redes sociais, tecnologia e essa coisa de alterar a percepção da realidade das pessoas, né? E usar isso para, então, construir grupos políticos, construir, vamos dizer assim, um eleitorado para eles, né? Cativo e que se alimenta ali daqueles grupos, né, de WhatsApp, etc. E de como isso impermeabiliza, né, assim, e impossibilita o debate, né? Por quê? Porque a realidade, as coisas que acontecem na realidade já não fazem mais efeito, né? Já não tem mais interferência no processo. Por quê? Porque eles controlam justamente a percepção da realidade através das redes sociais. Então, assim, uma coisa bem profunda que está diante de nós, né? Não é simplesmente, essa notícia é falsa ou verdadeira. Acho que é algo muito maior, né? Então, assim, a gente precisa perceber, começar a pensar que a imagem e a realidade não são opostos, né? A maneira como a gente enxerga uma coisa é muito intermediada pelas imagens que a gente tem dessa coisa, né? Outro exemplo que eu vou puxar, né? Você vai num show, por exemplo, você vê as pessoas com o celular filmando o show, né? Por que tem tanta gente filmando o show com o celular? Se elas estão no show, né? Qual que é a necessidade disso, né? Você aí que pensa em termos de fatos, de verdade, etc. Por que as pessoas que estão nos shows precisam filmar os shows que elas mesmas estão assistindo, né? Se você conseguir responder isso para mim categoricamente, logicamente, cientificamente, né, eu te dou um prêmio, né? Por quê? Porque não faz sentido, né? Se a pessoa está ali presente, por que ela precisa filmar aquilo ali, né? Qual a necessidade de você estar fotografando tudo que você faz em tempo real, né? Por que o que você está fazendo não é suficiente, né? Se pergunta isso, né? Vamos lá. Algumas outras citações da Sontag que eu acho ótimas, né? Vamos lá. É como se os fotógrafos, em relação a um sentido de realidade cada vez mais esvaziado, procurassem uma transfusão, viajar para novas experiências, né? Revigorar as antigas, a experiência em busca de um modelo à prova de crises, né? Ou seja, é como se a imagem fotografada ou filmada fosse uma recordação pura daquele fato, daquela experiência, né? Então as imagens têm às vezes um poder de revigorar aquela coisa que ficou no passado, né? Então as fotos, as imagens que nós temos através da tecnologia hoje têm uma potência muito singular, a gente precisa entender isso. É diferente de uma pintura, por exemplo, né? Uma pintura já está óbvio ali que aquilo é uma interpretação do autor, que aquilo foi alterado pelo autor. Mas a foto, ela tem um lastro, um vestígio de real, de factualidade nela, né? Essa característica da foto traz essa peculiaridade, essa singularidade da tecnologia aplicada à fotografia, né? Uma última ideia que eu vou pensar aqui para vocês é a ideia do Muybridge, né, que fotografou um cavalo em movimento lá atrás, né? E aquilo ali foi uma revolução. Por quê? Porque as pessoas puderam ver como é que um cavalo galopa em tempo real, vamos dizer, né? E isso desbancou todos os pintores da época e do passado, porque todo mundo achava que o cavalo galopava de uma determinada forma e pintava desse jeito. Quando o Muybridge fotografou exatamente em stop motion o movimento do cavalo, ele percebeu que o cavalo não galopava daquele jeito, né? Então, de repente,
todos os pintores ficaram com cara de tacho, né? Tipo assim, então, só para você ter uma noção de como que a tecnologia e a fotografia fraturou o universo da arte, né? Começou a criar essa questão, justamente entre real e imagem, né? Olha só como as coisas estão se misturando, né? E finalizando, pensando a ideia dessa quarentena que a gente está vivendo, né? Vou colocar mais uma citação da Sontag aqui. Para os que ficam em casa, os prisioneiros e os que confinam a si mesmos, viver entre fotos de estranhos glamurosos é uma reação sentimental ao isolamento e é um desafio que a eles se dirigem, né? Assim, ou seja, é uma forma, né? A gente está usando as imagens como uma forma de compensar esse isolamento que a gente está vivendo, né? Então, assim, é isso aí, gente. Eu queria deixar essa reflexão hoje, né? E pensar como as imagens, como a tecnologia tem dissolvido os limites e as fronteiras entre o real e, né, esse mundo virtual que a gente está cada vez mais inserido hoje, né, e de como isso tudo, né, vai complicando o meio de campo, né, essas relações entre redes sociais e grupos, né, de poder, de financeiros e tudo mais, como isso tem alterado, né, e, vamos dizer assim, revolucionado a relação entre imagem e realidade, né, de acordo com o que a gente está vivendo hoje, né. Então eu acho que as fake news vão trazer todas essas questões, né, do tipo da potência da imagem, de como ela já tem em si uma coisa de real, de verdade. Então por isso todo fake news vai ter, em geral, uma fotografia, né, linkada nela, vai ter ali uma manchete vinculada a ela, uma imagem, uma filmagem, né, de como isso meio que já dá uma legitimidade automática para a coisa, né, de como mesmo assim isso pode ser alterado, pode ser distorcido e está sendo feito, né, para, enfim, destruir muitas coisas legais que a gente tinha, com uma delas a democracia, né, ou, enfim, das convivências e relações reais, né, no mundo real, e de quanto isso está alterando a geografia da convivência e das formas como as pessoas se relacionam. Então é isso aí, gente. Eu agradeço aí, né, a atenção de vocês e espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar essas citações no blog e desejo a todos aí uma boa semana, né? E até a próxima.